Dia 19 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Persevere no seu crescimento. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esse texto que nós acabamos de ler, que se encontra em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, vem logo depois do capítulo 11. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ler sobre a fé. O capítulo 11 inteiro fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a prova daquilo que nós estamos esperando. Isso significa que fé é ter certeza absoluta de que tudo o que Deus disse vai acontecer. E a leitura de Hebreus capítulo 11 nos fala sobre vários homens que foram os heróis da fé. Fala que Abel ofereceu o melhor sacrifício para Deus porque ele não tinha dúvida de que Deus estaria com ele, de que Deus estava com ele. Fala que Abraão deixou as suas terras e foi se tornar peregrino em terras estranhas, obedecendo a Deus, porque ele acreditava que Deus lhe daria as terras pelas quais ele peregrinou. Fala que Noé, pela fé, construiu uma arca, num tempo em que nunca tinha chovido sobre a terra, acreditando, tendo fé de que quando Deus disse que haveria um dilúvio, de fato isso aconteceria. Fala a respeito de Moisés, que era príncipe no Egito, mas ele renunciou ao cargo de príncipe e aceitou a promessa de Deus de que ele seria o líder que levaria o seu povo de Israel para uma terra que seria de prosperidade para o seu povo. Então, quando você lê Hebreus, capítulo 11, e nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a prova das coisas que nós esperamos, e nós lemos sobre essas pessoas, esses homens que foram os heróis da fé, nós podemos ver e conhecer e saber que muitas pessoas acreditaram, tiveram fé em Deus e essa fé de fato aconteceu conforme o que Deus prometeu. Deus disse para esses homens que faria coisas grandes na vida de cada um deles e todos alcançaram as bênçãos que Deus prometeu. Então, vem o capítulo 12. E aí, quando começa o capítulo 12, nós lemos esse versículo que diz: portanto, ou seja, por vocês saberem que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não estamos vendo, e por vocês tomarem conhecimento de tantos homens que tiveram fé e que fizeram e que caminharam com Deus no meio das promessas, mesmo não vendo o que estava acontecendo, acreditando na promessa de Deus, por tudo isso também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são essas testemunhas? Essa tão grande nuvem de testemunhas? São esses heróis da fé. Eles são as nossas testemunhas. Eles são as pessoas que viveram no passado e que caminharam de acordo com a direção de Deus e foram
premiados, recompensados com tudo o que Deus disse. Eles são a grande nuvem de testemunhas. Então ele está dizendo aqui nesse versículo, portanto, se vocês têm o conhecimento de tantas pessoas, de tantas testemunhas que viveram no passado, confiando em Deus, andando na direção de Deus e que receberam a recompensa de Deus, então, portanto, por tudo isso, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Noé deixou a vida dele para ficar durante vários anos construindo uma arca para que ele e a família dele fossem salvos do dilúvio, sem que na época dele nunca tivesse chovido na terra. Então, esse versículo está dizendo: se todas essas pessoas que nós lemos em Hebreus capítulo 11 foram recompensadas por Deus porque foram perseverantes andando na direção de Deus, então nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. O que tem atrapalhado você para seguir a Deus? Às vezes, amigos levam você para a bebedice, para o cigarro, para as drogas, para a distração, assistindo filmes, assistindo notícias que levam as pessoas a ficarem carregadas de ansiedade e de preocupação. Nenhum desses homens que nós lemos em Hebreus no capítulo 11 perdia o tempo escutando o que as pessoas falavam para elas. Certamente que quando Noé estava construindo aquela arca, as pessoas zombavam dele e diziam: "Você está maluco, porque nunca choveu na terra. Não vai chover. Isso é algo da sua imaginação, é algo da sua cabeça." Mas Noé não escutava ninguém. Ele ficava todos os dias pegando o martelo e os pregos e a madeira e o betume, e ele ficava trabalhando naquela arca todos os dias, até que chegou o dilúvio conforme o que Deus disse que ocorreria na terra. Assim também hoje nós sabemos que haverá um arrebatamento. O Senhor voltará para buscar o seu povo. E muitas pessoas estão distraídas, olhando para os jornais, olhando pelo seu dia a dia, esquecendo-se de confiar no Senhor, que é o nosso pastor e que nos dá a provisão, que nos dá paz, que nos dá alívio no meio dos sofrimentos e que zela e cuida da nossa vida e também da nossa família, se buscamos a Ele acima de tudo e em primeiro lugar. Então, o texto aqui, lendo mais uma vez, portanto, ou seja, se temos conhecimento a respeito de tantos heróis da fé que nós lemos em Hebreus no capítulo 11, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, as testemunhas são os heróis da fé, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. O que atrapalha a sua vida? E também livremo-nos do pecado que nos envolve. Vamos deixar a mentira, tudo aquilo que nos cerca, a cobiça, a inveja, o adultério, a prostituição, a fofoca, a raiva, a mágoa, o ódio, o ressentimento, o rancor, a falta de perdão de alguém, a todo tipo de vício, todo pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos correr a corrida que o Senhor propôs para nós, a corrida de buscarmos a Ele. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito: "Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Hoje o Senhor pode ser achado. Vivemos num país com liberdade de crença. Podemos carregar uma Bíblia nas ruas. Podemos distribuir folhetos que falam a respeito do amor de Deus. Mas existem países onde isso é proibido e até mesmo crime. E existem cristãos nesses países que estão sendo perseverantes e correndo o caminho de Deus. Mesmo correndo riscos de vida, eles continuam caminhando e perseverando em Jesus. Então, o que mais pode atrapalhar, segurar a sua vida para andar com perseverança na corrida que nos está proposta? Deus tem uma corrida que está proposta para cada um de nós. Andarmos na presença dEle, em oração, em jejum, em santidade. A santidade consiste em deixar todo o pecado que nos envolve e entregarmos-nos completamente para Deus, para seguir a palavra de Deus. O que tem impedido você de seguir plenamente a Jesus? A mensagem de hoje fala sobre perseverança. Persevere no seu crescimento. Você só cresce se você persevera, se você todos os dias ora, se você sempre lê a palavra de Deus, se você fala a respeito de Deus, se você se ocupa das coisas de Deus. O que tem ocupado o seu coração? Basta prestar atenção. Se você tem alegria de ir à casa do Senhor. O Salmo 122 fala: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele que está crescendo na fé tem alegria de cantar louvores ao Senhor. Tem alegria quando recebe o convite para ler a Bíblia com alguém. Tem alegria quando chega o momento de oração com Deus. Mas aquele que tem mais alegria de estar em rodas de fofocas, tem alegria de acompanhar as notícias, tem alegria de ficar preocupado e se ocupando com as coisas dessa vida, está andando na carne. Como tem sido o seu dia a dia? Quando você pega o seu carro para dirigir, você sai louvando ao Senhor? Você faz uma oração? Senhor, agora estou pegando meu carro, vou ao meu trabalho, vai na minha frente, esteja comigo. Você vai ouvindo louvores ao Senhor? Ou você já liga o noticiário e fica, nossa, quanta tragédia, quantas coisas ruins, meu Deus. O que você tem feito com os seus minutos? Porque é no minuto a minuto que nós vamos construindo o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler aqui o devocional de hoje. Assim como um atleta em uma corrida de longa distância, você deve ser paciente para crescer como cristão. Você não terminará essa corrida em uma semana, um mês ou até um ano, mas levará toda a vida. O plano de Deus para torná-lo a pessoa que Ele quer que você seja exige um compromisso vitalício. Você não pode causar um curto-circuito nesse crescimento. O crescimento espiritual não tem limite. Aliás, quanto mais crescemos em Deus, menores nos tornamos em relação a nós mesmos. Em Deus, esse crescimento é estável e seguro. Comece com etapas simples em direção ao crescimento. Se der 1 ou 2 passos toda semana, estará muito mais adiantado no caminho do crescimento no final do ano do que estaria em outra situação. Em outras palavras, você
é responsável pelo seu crescimento, mas não está só. Quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo, acreditando que ele morreu na cruz por nossos pecados e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nascemos de novo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Tornar-se cristão, portanto, é entrar em um relacionamento com Deus por meio de Cristo. Isso envolve uma vida sobrenatural, pois a Bíblia diz que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Essa nova vida dentro de nós, então, tem que crescer. Temos que crescer na fé, na esperança e na dedicação ao reino. Qual é a sua escolha hoje? A frase de hoje é: quando você recebe Jesus, pela fé, deixa de estar só. Agora você habita na presença de Deus. Vamos ler essa frase mais uma vez. Quando você recebe Jesus, pela fé, deixa de estar só. Agora você habita na presença de Deus. O que essa frase está dizendo? Que quando você recebe Jesus pela fé, quando você tem fé e você acredita que Jesus realmente é o Filho de Deus e pela fé você aceita seguir a Jesus, você não fica mais sozinho, você não fica mais sozinha. Quando você recebe Jesus pela fé, pela confiança de que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu por todos nós, você passa a habitar na presença de Deus. Você recebe o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus que passa a ficar junto com você. Então você passa a ter a presença de Deus. Essa é a frase de hoje. Lendo mais uma vez, quando você recebe Jesus pela fé, você deixa de estar só e agora você habita na presença de Deus. Hoje é o dia 78 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 34 e a palavra-chave de hoje é habitação. Onde você habita? Você habita na fé em Deus ou você tem habitado nas notícias, nos jornais, nos amigos, nas suas preocupações do dia a dia? Hoje a mensagem fala para perseverar no seu crescimento. Você começou uma fé em Jesus e precisa seguir nessa rota, nesse caminho que está proposto para você. Essa carreira que é proposta para todo aquele que chega até Jesus, que é segui-lo firmemente. Agora faço um convite para que você que ainda não assumiu esse compromisso com Jesus, faça esse compromisso. Tenha fé em Jesus. Ter fé em Jesus significa ter a certeza de que ele voltará para levar você para morar juntamente com ele no céu e dará a você a vida eterna. Mas ele não só vai dar a vida eterna após a vida nessa terra, antes da vida eterna, quando você aceita Jesus. Você está vendo na tela a oração de confissão. Essa oração de confissão é a oração em que você confessa que você aceita Jesus e que você quer receber o perdão dos seus pecados, que você quer receber o Espírito Santo, que é a presença de Deus na sua vida, e que você quer que o seu nome seja escrito no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos filhos de Deus. Essa oração pede que tudo isso aconteça em nossa vida. E nessa oração, quando nós pedimos para ter o Espírito Santo, nós estamos dizendo: eu quero ter um relacionamento com Jesus agora.
nessa vida. E quando você faz essa oração, quando você aceita Jesus, ele começa a seguir juntamente com você agora, exatamente agora. Quando você confessa Jesus, você recebe a Deus na sua vida. Como nós lemos na frase de hoje, quando você recebe a Jesus pela fé, você deixa de estar sozinho. Você deixa de estar sozinha e você passa a habitar na presença de Deus. Então, se você ainda não fez essa entrega, se você ainda não confessou que você recebe Jesus, faça essa oração de confissão comigo agora. Basta você crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele morreu para nos salvar dos pecados, e ligar o seu pensamento com Deus agora e em Jesus e fazer essa oração comigo. Declare comigo em voz audível. Diga a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. 2: Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3: Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora basta você procurar uma igreja que prega que Jesus é o único que deve receber as nossas orações. E você deve orar sempre para Jesus, exclusivamente para Jesus, porque é Ele que nos leva para Deus. E foi Ele que morreu por todos nós, e é por meio de Jesus que você recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus. O Espírito Santo é Deus morando no seu coração, no coração de todo cristão. Quando você estiver no seu dia a dia e tomar ou for tomar uma decisão errada, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração para avisar: isso está errado. E quando você tiver dúvidas e orar e disser: Deus, me mostra o caminho certo, ele vai falar com você, dizendo: meu filho, siga por aqui. Minha filha, não faça mais isso. Meu filho, não ande com essa pessoa. Minha filha, essa pessoa não tem que estar mais no seu caminho. Ele fala conosco, ele segue conosco. Quando você aceita Jesus, você não está mais sozinho, você não está mais sozinha. Agora, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, está com você. Livre-se do pecado, abandone as distrações, corte tudo o que toma o seu tempo de oração, de leitura bíblica. Faça amigos que seguem a Jesus e que sentem prazer e alegria em falar a respeito das coisas que são de Deus. Persevere na sua caminhada com Cristo, persevere no seu crescimento, no seu relacionamento com Deus. É nesse crescimento que você experimenta a alegria, o gozo, a renovação espiritual, a esperança mesmo em meio ao caos e a segurança de que você tem vida eterna e vida com paz e com as bênçãos e a proteção que vem do alto, que vem dos céus, que vem do Senhor. Agora vamos fazer a leitura bíblica, que é o Salmo de número 34. 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. O verso 2 diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Isso significa: a minha alma se alegrará no Senhor.
Os mansos o ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. 5. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito e colocá-lo como prioridade na vida. Então, o versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos que o colocam em primeiro lugar na vida e os livra. Agora colocamos um destaque no versículo 8, nessa cor verde, porque esse versículo nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse versículo 8 está dizendo: ande no caminho de Deus, prove o caminho de Deus, e você vai ver que o Senhor é bom. Quando você anda no caminho dele, você vai experimentar o bem que ele tem para a sua vida. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Bem-sucedido, feliz é a pessoa que confia em Deus. Versículo 9. Temei ao Senhor, ou seja, priorizem, coloquem ele em primeiro lugar como o Senhor da vida de vocês. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você não terá falta alguma. 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. A ideia do versículo 10 é que o leão é o animal mais forte e mesmo os filhos dos leões passam necessidade e fome, apesar da força dos seus pais, os leões. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta, porque o Senhor é mais poderoso e aquele que tem toda a força sobre os céus e sobre a terra. 11. Vinde, meninos, ouvi-me, ou seja, me escutem, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quando o verso 11 diz assim, vinde, meninos, ele está dizendo, vinde, meninos na fé, crianças na fé. Me escutem, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vos ensinarei como priorizar a Deus, como honrar a Deus, como ele merece ser honrado. Versículo 12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? 13. O 12 é uma pergunta. Quem é a pessoa que deseja ter a vida, que quer largos dias para ver o bem? Se você quer isso, se você quer viver uma vida com dias largos para ver o bem, então faça o que está escrito no versículo 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Esse versículo 13 está em destaque em verde porque as pessoas pensam que guardar a língua do mal é só deixar a fofoca, mas guardar a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente diz respeito ao que você fala sobre você mesmo, sobre você mesma. Tem pessoas que usam a língua e se amaldiçoam. Elas falam assim: eu não recebo as bênçãos de Deus. Eu não tenho força. Eu sou muito fraco. Eu não sou tão inteligente. Deus não me deu essa graça. Será que Deus vai me ajudar? Será que Ele vai me responder? Eu acho que se eu orar, Ele não vai me dar a resposta.
Então o versículo 12 diz assim: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Quem é a pessoa que quer viver uma vida abençoada? Se você quer viver uma vida abençoada, então faça o que está escrito no versículo 13. Pare de falar que você não pode, que você não é capaz, que Deus não está com você, que Ele não escuta a sua oração. E comece a orar. Comece a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo, o Senhor vai na minha frente. Quando aparecer um obstáculo, o Senhor me dará sabedoria. Ele está comigo. Quando você vê que o seu filho, a sua filha está nas drogas ou no caminho errado, o Senhor o salvará. Eu tenho certeza, Deus vai acabar com esse vício e o meu filho, a minha filha, com certeza logo vai estar adorando a Deus no caminho do Senhor. O versículo 13 fala: se você quer, o versículo 12, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Se você quer ver o bem, então faça o que está no 13, pare de falar coisas do mal. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Pare de falar enganos. O Senhor é fiel. É isso que ele fala aqui no 11. Vinde, meninos. Pare de ser uma criança na fé, de ser um menino, de ser uma menina. Escute, vinde, meninos, escutem, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vou ensinar como é colocar Deus em primeiro lugar. Aí ele faz a pergunta no versículo 12: quem é a pessoa, o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então, se você quer isso, a primeira coisa que você precisa fazer para quando você coloca Deus em primeiro lugar é o que está escrito no versículo 13: guarde a língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Comece a declarar: Deus está na minha vida, Deus está na minha frente, Deus é o meu pastor. Eu sei que Ele me dá a sabedoria, a provisão, a inteligência, o recurso. É Ele que abre as portas. Declare o que a palavra de Deus ensina. Guarde a língua do mal. Versículo 14: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Sabe aqueles maus amigos que convidam você para a bebedice, para o cigarro, para gastar o seu tempo de oração, buscando notícias e preocupações falando da vida dos outros? Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Cabe a nós procurar a paz. Saia de perto dos conflitos. Alguém começa uma discussão, começa uma contenda, fale: acabou a conversa aqui, eu quero paz. Eu quero paz. 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aqui no versículo 15, você tem andado na justiça de Deus? Andar na justiça de Deus significa andar na palavra dele. Porque o 15, ele explica: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os que obedecem à palavra dele, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Talvez você diga: Deus não me responde, mas você tem seguido a vontade dele? Veja que tudo isso aqui é a explicação do 11. No 11 ele fala: vinde, meninos, escutem-me, ouçam-me, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O salmista aqui está ensinando como andar no Senhor. E ele ensina: guardar a nossa língua, apartar-se do mal e fazer o bem e procurar a paz. E 15, andar de acordo com a lei de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 16, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Veja, o 16 está dizendo: se você fizer o mal, a face, o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Significa para tirar
a memória deles da terra. 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Olha o 17. Quando você anda na palavra de Deus, o justo é o que anda na palavra de Deus, é o que ajusta o seu caminho para andar com Deus. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Se você anda na lei de Deus, se você ora, lê a palavra, coloca Deus em todos os seus planos, prioriza Ele, isso significa honrá-lo, colocando Ele em primeiro lugar em tudo que você faz, você vai clamar, você vai orar, e o Senhor vai ouvir e vai livrar de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito, ou seja, aqueles que têm um espírito humilde e que se sujeitam, que obedecem ao Senhor. 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Veja o versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. 21. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. A malícia é praticar o mal, praticar a maldade. Então a malícia, aquele que vive pensando nas coisas ruins, pensando no mal, matará o ímpio, matará quem segue por esse caminho. E os que aborrecem o justo serão punidos. 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela mensagem de hoje que nos mostra a importância da perseverança no nosso crescimento espiritual. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu único filho, Jesus, que veio nessa terra para revelar o teu reino e morrer para nos trazer a salvação. Nós te agradecemos porque quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso único Salvador, já recebemos o perdão de todos os nossos pecados e recebemos o Espírito Santo, que é a tua presença morando dentro do nosso coração e nos acompanhando nessa terra, e também recebemos a garantia da vida eterna. Quando partirmos dessa terra, estaremos para sempre nos céus com o Senhor, pois o nosso nome está escrito no livro da vida, que é o livro que registra que somos os teus filhos, e todos os filhos podem entrar na casa do Pai porque são filhos, e tudo isso nós alcançamos porque o Senhor trouxe a sua bondade sobre nós. Nós te agradecemos porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor de nós, que o tememos, que colocamos o Senhor em primeiro lugar e nos livra. Te agradecemos porque o Senhor está com os seus olhos voltados para nós, que seguimos na justiça, andando fielmente nos teus caminhos. Pedimos agora que o Senhor nos mostre quem são as pessoas que devem ser afastadas de nós. Afasta-os e também traz pessoas novas que tenham comprometimento com o teu reino e com a verdade, para que possamos ter comunhão com essas pessoas e alcançar mais crescimento espiritual. Arranca da nossa vida a mentira, o pecado, a cobiça, a inveja, o adultério, a prostituição, a mágoa, o ódio, a raiva, o rancor, a preguiça, que muitas vezes a preguiça de ir para a tua casa porque está chovendo, ou a preguiça de despertar aos domingos para ouvir a escola bíblica, ou a preguiça de lermos a Bíblia, ou até mesmo de tomar um tempo em oração, vem como tentação, mas eu peço que
o Senhor esteja sobre nós, removendo esse tipo de pecado, que é o pecado da preguiça, e que nós possamos ter força e perseverança para buscar ao Senhor em todo o tempo, como a tua palavra fala em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que possamos derrotar a tentação de ficarmos ansiosos, olhando as notícias ruins que estão acontecendo no país e no mundo, e que possamos, ao invés de andar com ansiedade e preocupação, ter a certeza e convicção de que todo justo que anda nos seus caminhos recebe o livramento de todo mal, como nós lemos hoje no Salmo 34. Que nós possamos caminhar sempre crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que possamos receber a graça do Teu Espírito Santo e a renovação diária para andarmos sempre na Tua luz, e que sejamos sábios para instalar a paz na nossa casa, com os nossos familiares, que possamos ter a palavra de sabedoria para estancar todo tipo de contenda que venha a surgir, que possamos ter a sabedoria e a mansidão no nosso temperamento para colocar a paz dentro da nossa casa, hoje e sempre, e guarda-nos para a eternidade nos céus com o Senhor, removendo da nossa vida tudo o que não presta e que não deve mais estar nos nossos caminhos. Assim agradecemos, dando glória e eternamente glória ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Amém e amém.